programa de hoje vamos assistir ao documentário Toque de Recolher, que aborda a cobertura no rádio da rebelião que ocorreu em 1º de setembro de 2014 e que até hoje é lembrada. Tenta te render, por favor, vai acabar, olha só que eu tô aqui, cara! Boa tarde, Flávio Luiz, boa tarde, ouvinte do programa Papo Legal. Nós estamos aqui próximo da unidade prisional de Parintins, onde há uma rebelião de presos provisórios. Nós tomamos conhecimento aí de algumas desavenças entre presos. Começaram a brigar, alguma situação aí, desde a manhã estão brigando, né? Mas nada não tinha grande relevância. Alguns dos detentos foram levados ali para o interior da Escola Sociedade Glauber Viana Gonçalves. Boa tarde, Alexandre. É verdade, cerca de 20 presidiários estão ali no corredor da Sociedade Pestalozzi. Eles estão agitados, tem uns que estão querendo fugir, mas a polícia já contornou a situação. Agora, nesse momento, a Sociedade Parintins está presenciando isso. Inclusive os alunos aqui da Escola João Bosco, todos assustados. A nuvem de fumaça que apareceu ainda cerca de 10 minutos atrás, assustou a todo mundo, mas já foi contornado, Alexandre. Fomos informados meio-dia que havia um tumulto no pavilhão dos provisórios e imediatamente me dirigi para cá e eu e mais 2 agentes penitenciários, nós verificamos em loco a situação e tentamos contornar a situação isolando os internos que estariam envolvidos na confusão. Falei para minha colega Lília, acho que está acontecendo alguma coisa no presídio, porque eu vejo movimentação dos policiais, das pessoas que fazem a alimentação dos presos. Aí ela foi para lá se informar com o policial e disse não, que era só um desentendimento entre eles, mas que já estava tudo normalizado, mas que era para a gente ficar entre alerta. Né? O motivo principal, no dia que a gente acabou apurando, foi uma briga, uma rixa entre detentos por conta de ciúmes, né, onde um estaria cortejando a companheira do outro internamente. Houve um primeiro momento de discussão lá dentro e no segundo momento, né, essa briga foi mais contundente e acabou aflorando mais os nervos ainda do que já estavam da primeira briga, e aí aconteceu o que todos nós vimos ao longo daquele dia. Chamei os envolvidos na minha sala e enquanto eu estava na minha sala com os envolvidos, eles começaram a quebrar os cadeados lá no pavilhão. Quebraram os cadeados e aí eu tive que bater em retaguarda, convidar os presos que estavam na minha sala e mais os presos que estavam em aula aqui e os presos da cozinha e recolher todo mundo e ir para fora. O Corpo de Bombeiros já amenizou as chamas no princípio de incêndio que foi feito ali pelos detentos provisórios que estão dentro da unidade prisional de Parintins. Quando eu vi aquele movimento da população aí na rua, eu levantei e fui ver. Aí já estava aquele fogo imenso, aquela fumaça preta, né? Aí eu peguei e entrei correndo, espalhei, cedo, está acontecendo uma rebelião aí no presídio, está tacando fogo em tudo. Aí eu vi aquela fumaça por ali, né? Mas eu não imaginava que era alguma coisa no presídio. Aí eu vi aquilo aumentando e ficando mais escura a fumaça, né? Aí foi que eu gritei aí para casa. Esse é Romilda? Eu acho que está acontecendo alguma coisa ali no presídio. Porque ela disse, olha só como está fumaceiro ali preto. Aí eu vi o povo correndo, aí o pessoal
já estava ouvindo já na rádio, né? É rebelião mesmo lá no presídio. Porque eles começaram a atacar fogo em colchões, em tudo que era madeira, nos armários, nas coisas plásticas. E estava insuportável lá dentro, aquele fedor de plástico, aquela fumaça preta. Ela estava realmente que nem eu que estava de lado de fora conseguia ficar muito tempo perto do portão. E nessa hora eu entrei em desespero, porque quando eu fui olhar aí na frente eu já vi. Aí eu já entrei falando alto que estava pegando fogo, aí eu fiquei com medo que passasse pelo fio, pegasse na elétrica, um cabo ali, e viesse aqui para a escola. A preocupação, creio eu, que não era nem por nós funcionários, sim pelas crianças que muitos não sabem se defender. E o preso aqui pulou e caiu aqui, um se feriu, o outro tentou fugir, mas já foi para o hospital ferido. Quando há rebelião num presídio, além das mortes, há as fugas, né? E aqui não houve fuga. Nós não perdemos nenhum preso por fuga, né? Quando quiseram fugir, a gente pegou. Aí o pessoal disse, ei, para fecharem tudo aqui. Eu disse, fechar, isso é que estão fugindo preso. Aí nisso que eu venho andando para cá, passou um preso correndo aqui, né? Chutado aqui na frente de casa. Eu disse, Romildo, acho que aqui dali é um preso. Eu falei, é um preso que vai passando, ó, só de calção, todo sujo, acho que é preso. Aí nisso que eu acabo de falar, eu passo um mototáxi com um policial, né? Quando eu passo em frente ao curral do Caprichoso, eu vi um policial passando de moto, correndo, e, aliás, na garupa de mototáxi, e gente pulando a cerca do Zeca Chibelão. Então eu me dei conta que poderia ser uma rebelião, e quando eu olhei para lá, tava saindo fumaça do presídio, tudinho. Nisso eu desviei, fui pela Avenida Amazonas para pegar a Gomes de Castro para ir para casa, né, para entrar no Palmares. E nisso um policial prendeu um rapaz bem naquela esquina do Mini Preço lá. Houve a fuga de um detento, com medo de ser morto, porque já estaria jurado de morte, creio que foi o Ronaldinho, subiu no telhado, se jogou num dos muros e conseguiu fugir. Na verdade, acabou se entregando na delegacia para, na verdade, se proteger, segundo ele, né? E posteriormente foi um dos presos também transferidos para Manaus. E além do preso decapitado, o outro preso que estava de refém, ele teria ido a óbito depois de espancamentos seguidos e também toda a tortura que aconteceu com ele. Da rebelião nós tivemos 2 vítimas, um por violência doméstica e outro por estupro. Nisso que eu chego lá, né, eu vi aquele negócio sair por cima do muro, né? Pô, o pessoal disse, uma pedra. Não era pedra. Porque a gente não dava muito para enxergar o que caiu para lá, porque a polícia isolou, né? Isolou ali, a gente não tinha mais acesso. Aí o pessoal ouvia na rádio, que a imprensa ela estava lá próximo do que estava acontecendo, né? Aí isso é a cabeça de uma pessoa, e o pessoal é a cabeça. Quando voou aquela cabeça por cima do muro, foi uma situação desesperadora. Negócio terrível, viu, Alexandre? Só em filme de terror a gente vê isso. A partir do momento que eles jogaram a mão do detento para a rua, aí veio um oficial e colocou um papelão em cima da mão ali, aí nós ouvimos os boatos que já tinham jogado a cabeça antes pela parte da frente, né, que dava faz frente com a escola Pestalozzi. Então aí foi mesmo uma situação muito complicada. Foi uma agonia total. Flávio. Oi, pois não, vamos lá. Outra informação confirmada agora. Admil de Souza é o nome da vítima, o conhecido Cuiú. O Cuiú, nós tínhamos apenas o apelido, né? Mas o nome da vítima, Admil de Souza, conhecido como Cuiú, é a vítima, o homem que foi decapitado, que teve a cabeça lançada para o lado de fora da unidade prisional de Parintins. Eles arrastaram o corpo do seu Admil até aquela porta da frente e eles começaram a atacar fogo para dificultar a identificação. Depois foi que eu vi voltei para lá, né? Aí eu vi aquele rapaz
sendo lá em cima, um com a faca aqui e outro encostando aqui, né? Acho que é Eliezer, o nome do rapaz, que depois encontraram até morto ele lá no presídio. Estamos a cerca de 20 metros de distância dessa situação onde a gente observa o cidadão todo ensanguentado, tanto no braço, no pescoço, na costa. Os 3 que estão ali ao redor do preso estão com ferros com armas pontiagudas, facas e pedaços de estoques, entendeu? Estão ali chamando atenção para que realmente possa ser tomado alguma providência. Eles estão ameaçando com essas armas esse cidadão que está todo ensanguentado. O primeiro bloco de mulheres que saiu, às 5, ela saiu desesperada por causa da fumaça, pedindo água. E uma delas saiu e se jogou no chão. Aí ela falou assim, me ajuda, por favor, porque agora eles estão terminando de matar o seu Paulinho. Eu fico até emocionada de falar isso, porque ele era um ser humano, entendeu? Eu vejo eles como uma pessoa que tem um problema, ele é um ser humano. E da forma que ele morreu de uma forma muito drástica, sabe? Eles sempre levavam ele lá perto de mim e eu vi eles esfaquearem ele. Gente, vamos nos manter ligados na Alvorada, que a nossa equipe de jornalistas está lá, contando cada passo, cada detalhe da situação que está acontecendo neste momento no presídio público. A emissora Alvorada decide, né, colocar suspender a sua programação habitual e ter uma transmissão ao vivo, direto, passo a passo dos acontecimentos da rebelião do presídio, né? Então a emissora ela se fecha e ela se dedica a fazer uma cobertura intensa, muitas horas, né? Sem quase intervalo, com os seus repórteres na porta do presídio. Chegamos no local, acho que a grande dificuldade, o grande desafio mesmo foi exatamente conduzir a transmissão com todas as informações que estavam chegando, né? Chegava informação do colega que era jornalista, chegava informação do policial, chegavam informações de todos os setores. E até mesmo a irmã de um detento, que era a fonte nossa, e que a todo instante passava informações que ela tinha com o irmão via celular que estava dentro da unidade prisional. Eu vejo assim que a rádio, ela dá muito assim, ela deu muito assim, noticiou coisas que não estavam acontecendo ali, sabe? É aquela coisa assim, tumultuou até mais, porque aquilo, o povo chegou mais próximo, por causa, lógico, da rádio, né, e da mídia, né? Principalmente a Rádio Alvorada, que ela tem mais potência, né? Ela cobre ao vivo as coisas, ela está mais presente ali. Então, eu vejo assim que foi mais assim um barulho. Deixaram a cidade abalada, sabendo que a cidade é pequena e com todo esse fato que foi falado, que eles falaram coisas que não existiam, não aconteceram de fato. Quer dizer, fizeram um tumulto, né, para a população, e sabendo que a mídia tem um poder muito grande, tanto de levantar, como ao mesmo tempo acabar com uma coisa assim, destruir rápido, né, e abalar as pessoas. Um homem no limite pode apontar um fuzil, uma metralhadora, que ele parte e vai tentar realizar o que bem ele entender, o que estiver na cabeça. Ser humano no limite é perigoso, né? Sai de perto. Esses caras não vão medir, nenhum, não vou nem pensar, será que é a filha do João, do Antônio, é o Pedro, é o Raimundo? Porque eles encontrarem na frente, eles derribam, não tem conversa não, tá entendendo? Então, vamos sair daí de perto, vamos evacuar a área, a polícia militar está fazendo isso com certeza. Eu acredito que a imprensa ela fez o papel dela. Agora, a forma de relatar o fato vai de cada um e como você recebe. Eu acho assim, que a contribuição, do ponto de vista do relato em si, independente da forma, foi positiva. Então eu vejo assim, no ponto da imprensa, a imprensa foi muito ruim,
A imprensa de Parintins precisa reavaliar, toda a imprensa de Parintins, a forma de como lidar com uma rebelião, como lidar com certos acontecimentos, né? Como fazer isso. Eu penso que muita coisa que a imprensa divulgou contribuiu muito, entendeu? Porque o que eles acharam? A cidade parou, tá todo mundo com medo. Então vamos tocar o terror mesmo aqui, tá faltando tocar o terror mais. Nesse instante, todos os companheiros da imprensa também estão aqui, né? Acompanhando, a gente vai conversar aqui com o Floriano Lins. Esse é o tipo de rebelião, é o tipo de manifestação anunciada. O sistema carcerário que nós temos no país, né, está falido e não se vê nenhuma providência. Fica o poder estadual jogando para o poder federal, o federal para o estadual para o municipal e ninguém toma nenhuma providência. Na realidade, o que nós temos é um sistema falido, nós não temos um sistema voltado para ressocialização, para reeducação. A ausência de apuração, a ausência de fontes. Os repórteres, em um determinado momento, passam a se entrevistar, né? O próprio repórter vira fonte. Isso foge de todas as regras do bom jornalismo, né? Um repórter entrevistando outro repórter pela ausência de fonte, né? Em um determinado momento eles também se tornam comentaristas do evento, né? Ou seja, o jornalismo informativo e o opinativo se mistura e as opiniões elas aflorescem, né? Opiniões essas também muitas vezes sem base substantiva do real problema que a cidade estava enfrentando. Que a partir do momento que tu desloca toda uma equipe para ir para lá, e tu entra com um link ao vivo num programa de rádio que estava acontecendo à tarde, que por sinal não era jornalístico, era um programa de entretenimento. E aquela rebelião não tem andamento, não tem coisas acontecendo ali. Eu acho que foi o que eles tentaram fazer para ocupar aquele espaço ali que eles estavam conectados com a população, ligados através da rádio. Então, eu penso que não acontecia nada novo ali, eles acabaram meio que se entrevistando, uns entrevistando os outros lá. Eu acho que em alguns momentos faltou assunto, porque uma rebelião não se programa para que nós pudéssemos ter criado fatos, ter pesquisado, ter procurado informações melhores. A rebelião, ela nos pegou de surpresa. Não foi uma coisa, né? E eu penso também que o fato dos setores, tanto da mídia quanto de quem estava envolvido em todo o processo, não estar preparado para aquilo que estava acontecendo ali. Eu diria que não é uma questão de estar preparado. Eu não tive tempo, talvez, ou o repórter também não houve tempo, o repórter, pesquisar, buscar, ver fatos, procurar. Acho que tudo que surgiu ali foi até de forma involuntária, se é que houve algo que vocês consideram que tenha extrapolado, que alguém tenha extrapolado alguma coisa. Eu acho que brotou espontaneamente e todo mundo é passivo de erro, se é que houve erro. Poucos momentos a gente vê a cobertura tentando dizer, olha, população, se acalme, não há perigo, né? Você não está na sua casa correndo risco, né? E aí essa repercussão, e aí começam as escolas a dispensar seus alunos, isso cria um grande movimento na cidade, de pânico, de terror, e a cidade é paralisada. Inclusive a Universidade Federal do Amazonas fecha as portas na noite do dia 1º de setembro de 2014, também nesse movimento de pânico. Universidades, escolas, transferiram as atividades, cancelaram as atividades daquele dia, mas em nenhum momento, se você for analisar os nossos microfones, em nenhum momento alguém disse, olha, fechem as portas da escola, fechem as portas da universidade. Ninguém falou isso. Ô Alexandre, deixa eu dizer aqui, dar um recado, mano. Olha só, Flávio, mano, avisa também que não haverá aula no SENAC. Gente, não vai haver aula em canto nenhum. Já estou me antecipando a diretor que seja de qualquer outro estabelecimento de ensino. Não vai haver aula em canto nenhum. Parintins passa pela pior tragédia carcerária. O próximo ao presídio, tudo bem, deveria, sim, o professor liberar, o diretor. Mas, por exemplo, ele pediu o UEA, o FAM, não tem, muito longe do presídio. A escola lá, a irmã Cristina, tudo quanto era escola. Quer dizer, houve assim, uma coisa assim exagerada já por parte dele, que acho que não haveria necessidade. A gente culpa assim um pouco a imprensa, que em vez de eles somente falarem o fato concreto que está acontecendo, eles aproveitam esses momentos para ou aumentar a mídia, alguma coisa assim parecida, tentar ganhar mais foco, né, nessas situações. Só que eles não pensam que a população sofre com esses fatos assim
mal resolvidos e falados. Uma nova informação, Flávio, possivelmente o corpo daquele cidadão ele está sendo esquartejado dentro da unidade prisional de Parintins, porque eles estão lançando para o lado de fora pedaços de carne, né, da alimentação, né? Não, o Flávio, o Haroldo está me informando aqui que são, né, objetos que estavam na cozinha. Então a carne seria exatamente da alimentação dele e não do cidadão, né? A forma como você descreve esses acontecimentos podem levar, sim, ao meu ver, a uma cobertura sensacionalista. Eu acho que se enquadra, ao meu ver, no conjunto, não responsabilizando indivíduos, jornalistas, repórteres, mas num contexto mais geral, a gente pode dizer que houve sim uma perspectiva espetacular e sensacionalista. Sensacionalista pelo sentido de explorar as sensações do terror, as sensações do mórbido. Uma descrição, ao meu ver, extremamente intensa, extremamente detalhada de algo mórbido. Por exemplo, quando a cabeça está ali e um cachorro tenta se aproximar da cabeça. Agora um outro cachorro sai aqui, ele pega aquele pedaço de bisteca que foi lançado aqui no meio, ele acaba de pegar, e agora ele foi ali pro lado da cabeça. O policial militar em Santos tira o cachorro dali, ou seja, até a situação dos animais que sentam, olha, o urubu acaba de voar novamente aqui, e tá saindo 2 urubus aqui, né? Então, e o alimento dele é a carne, né? O cachorro farejando sangue, né? Essa descrição, e isso com gritos na redação não, né? No espaço, né, do âncora, né, da emissora, porque havia, né, a equipe deslocada na frente do acontecimento e a equipe que estava, lógico, na Rádio Alvorada. Esse representante que estava lá ancorando as informações, que estava, terror, isso é absurdo, isso é mórbido demais. Meu Deus do céu. Flávio Luiz, nesse instante, um cidadão foi decapitado dentro da unidade prisional de Parintins. Que é isso? E a cabeça do cidadão foi jogada para o lado de fora. Meu Jesus do céu, que é isso, rapaz? Para mim, eu estava narrando tranquilamente aquilo. Naquele momento em que você está narrando com aquela mentalidade que logo, logo tudo vai acabar, não está tendo problema nenhum, é só a polícia entrar e resolver. E quando de repente alguém é assassinado lá dentro e que eu vi o quanto o tom da voz mudou. No momento que lançaram a cabeça do cidadão por cima do muro do presídio, que eu fui ver, eu estava num tom e de repente, meu Deus do céu, a coisa mudou e eu nem lembrava de ter dito isso, né? Então, para você ter uma ideia, nós ali estávamos transmitindo, mas também tendo aqueles sentimentos que a gente tem que segurar para não se emocionar, para poder transmitir para o público aquilo que a gente está vendo. Então, como disse, ninguém é um robô para manter aquela mesma frequência todo o tempo, contando aquela história, narrando aquele fato. Então, a partir do momento que eu, meu Deus do céu, e passo a narrar de uma forma mais dramática, não que eu queira colocar esse tom, mas que o momento me fez colocar aquele tom. Meu Deus, jogaram uma mão para fora, uma mão para a Avenida Nações Unidas. Jogaram a mão, meu Deus. Eu falei... Cortou a cabeça, vai embora o resto todinho, Alexandre. Meu Deus do céu. Vai embora, eu estou falando. Bom, Flávio Luiz, amigos da programação, nesse instante é lançada uma mão. É triste. Né, uma que situação. A que ponto chegamos? É lançada do lado de dentro da unidade prisional de Parintins. Nós nos ativemos aos fatos. Nós não nos antecipamos e nem um pouco tentamos, como repórter, tentar adivinhar a situação. Nós narramos aos poucos. E acredito que quando rolou a cabeça para o lado de fora, o repórter também levou um susto tão grande que tudo que veio ali foi espontâneo. Não houve uma intenção de criar um sensacionalismo em torno do evento, porque nós nem sabíamos ao certo até o que estava acontecendo. Quando você vê uma cabeça de um ser humano cair do seu lado, eu tenho certeza que o repórter não tem nem tempo de raciocinar para tentar dizer, vou criar uma história aqui que vou me transformar em audiência. No momento em que nós estávamos narrando os fatos ali, estavam chegando imagens da possível vítima, a cabeça da possível vítima, e que não era daqui. A cabeça estava ali na frente da gente, o corpo estava dentro da unidade, mas nas redes sociais, no WhatsApp, a todo instante, corpos possivelmente dentro da unidade prisional de Parintins, cabeças possivelmente dentro da unidade prisional de Parintins, e não fomos nós que falamos. É forte. Não tinha como. Até mesmo eu acredito para as pessoas que estavam da imprensa presenciando aquilo, a emoção, penso que foi a flor da pele. A flor da pele, meu Deus, nós não estávamos acostumados a vivenciar isso. Eu penso que até as pessoas da imprensa não estavam acostumadas a vivenciar. Mas no calor da emoção,
A pessoa vai ali, entendeu? Narrando ou escrevendo. E digo a você, realmente, como o espectador, ou o ouvinte ou o leitor absorveu, acho que depende de cada um. Imaginem você ver uma cabeça sendo lançada. Nossa Senhora, na sua negócio frente do... terrível. Nossa, uma senhora que na sociedade fez pestalose, ela soltou gritos de desespero. Ah, terrível. As pessoas estão que chorando. Eu tô aqui para você ter uma ideia, Flávio, o coração está disparando aqui. A gente tá aqui, você está vivendo um momento terrível de jornalista, viu, Alexandre? Você, Clemer e Ednilson Maciel e outros que mais da empresa que está aí. Então, a cobertura, ao explorar as sensações dos próprios repórteres ao se depararem com isso, estimularam uma sensação de pânico na cidade. Até porque o rádio, e aí a descrição ao vivo, tempo a tempo, estando na casa das pessoas, no veículo das pessoas, né? Em determinado momento, o âncora relata, todos estão em pânico, há um perigo certo na cidade, a cidade corre perigo, tenha cautela, população, né? Fique nas suas casas, né? Quase que diretamente estimulando as pessoas a não saírem. Isso não é um toque de recolher, mas concorda que estimula em muito, né, uma sensação de que havia um perigo real na cidade? O acontecimento em si, ele pedia um toque de recolher. Então, assim, eu não acredito que foi a transmissão que fez com que as pessoas se recolhessem, entendeu? Eu me recolhi por medo, por saber que era uma rebelião que estava acontecendo e não ter noção de quantos presos estavam soltos. Até então a gente não tinha essa ideia, né? Sabia que havia presos soltos e que estavam nas ruas. Então, assim, eu penso que o acontecimento em si fez as pessoas ficarem temerosas de sair e acabaram se recolhendo. Porque nós estamos recebendo mensagens aqui de que, por exemplo, na ponte Amazonino Mendes está um clima de pânico. Tá todo mundo correndo para casa, tá todo mundo indo pegar o filho na escola, tá todo mundo... O trânsito está uma loucura, exatamente porque as pessoas estão com medo. A partir do momento que tem um buraco aberto no muro da unidade prisional, as pessoas não vão dizer, putz, tem que tapar esse buraco. Elas vão dizer, putz, os caras vão sair, vão fechar, vão fugir, vão sair e vão atacar, e vão para as ruas, vão para os bairros. Né? Então elas vão imaginar isso. Aqui em casa, inclusive, eu dou exemplo daqui de casa, que a mamãe, ela ficou tão assim preocupada com a situação desse rapaz que disseram que fugiram de lá do presídio, que a cerca daqui de casa não tem segurança. Aí em casa também não tem segurança nas portas. Tivemos que colocar tampa de panela, um bocado de qualquer coisa, fazia barulho. Quer dizer, abalou a gente por dentro, tá entendendo? Aí eu não sabia se eu ficava aqui dentro, se eu ficava lá dentro de casa. Criou logo aquele tumulto, né? Aquela coisa assim que criou um pânico aqui, aí eu vou fechar. Aí eu fiquei olhando, disse, puxa, de vidro aqui, se os caras vierem roubar, sequestrar alguma pessoa, assim, que o medo era esse, que eles sequestrassem as pessoas, né, fizesse refém, assim, para se libertarem, e eu disse, e agora? Aí peguei e fui lá para dentro de casa, que é tudo na grade, né. Tinha cliente dentro da loja, clientes começaram a ficar apavorados também. Então, pra gente, naquele dia, foi bem difícil. Bem difícil ter que acalmar a cliente e ficar calma na frente do teu cliente. É um problema sério que nós temos no centro da cidade de Parintins, não tem a mínima segurança esse presídio público, não é verdade? Todos nós sabemos disso. A unidade prisional é uma delegacia que foi transformada em presídio. Para 36 presos, ela normalmente hoje está com mais de 200 pessoas ali. É um depósito de seres humanos, né? Então não existe vontade política para resolver. Nesse sentido, nós apresentamos informações que foi da negativa de um terreno para a construção da unidade prisional, a negativa de um ex-governador de resolver, que ele chegou aqui, deu entrevista para toda a imprensa dizendo que ele não ia fazer abrigo para bandido, um presídio que é construído no centro da cidade, próximos a 4 escolas, próximo a residências, e que a qualquer momento o presídio, a unidade prisional de Parintins hoje, os detentos não saem de lá porque não querem, porque não tem segurança nenhuma.
mesmo tempo tem um lado positivo do motim, que é mostrar as condições terríveis, né, dos presidiários na cidade, e acho que nisso a Alvorada acerta quando demonstra também que há um problema social a ser enfrentado. Uma cidade pequena com 100 e poucos mil habitantes, com 100 presos, a sociedade em si, ela teria condição de se mobilizar e ressocializar esses presos. Não fazem porque por força de vontade política. As pessoas pedindo socorro, as pessoas dizendo não me matem, as pessoas pulando da altura deste muro. Com certeza acho que foi uma das experiências mais difíceis e dolorosas do ponto de vista humano que eu vi, que eu passei, que eu presenciei. Eu não quero nunca mais presenciar isso, porque você fica como se fosse assim impotente, você fica, o teu lado humano choca tanto que tu passa até mesmo a questionar, porque tem que se resolver isso, tem que se resolver isso. Realmente muito assustador para quem presenciou os momentos de angústia e desespero. Com isso, vamos ficando por aqui. Valeu por nos acompanhar e até a próxima.